Nós já estamos no capítulo 12, não é? Capítulo 12. Quem se lembra qual é o tópico, qual é o assunto, qual é o tema que nós estamos tratando no capítulo 12? Adoção. Esses alunos aqui são alunos, assim, muito dedicados. Isso mesmo, adoção é o nosso assunto. O capítulo que trata da adoção na confissão de fé, ele traz só um parágrafo. E nós já estudamos a primeira parte do parágrafo. É que nós dividimos o parágrafo em duas partes. Então, a primeira parte do parágrafo está aí e nós já tratamos, não é? Dessa primeira parte. O que diz a primeira parte do parágrafo? Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Adoção é um dos aspectos da obra salvadora que Deus realiza por nós, em Jesus Cristo. Você pode pensar na obra salvadora como uma obra multifacetada. Tem várias faces. Se você quiser pensar na obra salvadora como um fruto de gomos, não é? Então, é um fruto com vários gomos. Pense aí em uma laranja. Então, eu diria que a adoção é um dos gomos desse fruto chamado salvação. Então, Deus não apenas nos justifica, já estudamos a justificação, mas aqueles que são justificados são também feitos participantes da graça da adoção. Eles não apenas são justificados, mas Deus, além disso, os adota como filhos. Então, resumindo o que nós já vimos, podemos dizer que a adoção é um passo além na pacificação da nossa relação com Deus. Preste bem atenção. O que é a justificação? A justificação, ou na justificação, Deus não muda o nosso ser. Na justificação, Deus muda o nosso relacionamento com Ele. Lembra o que diz Romanos 5:1? Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, o que acontece? Temos. Então, na justificação, Deus pacifica a nossa relação com Ele. Antes de sermos justificados, nós não tínhamos paz com Deus. Preste bem atenção, aí não é a paz de Deus, é paz com Deus. Antes da justificação, Deus era contra nós e nós éramos contra Ele. Antes da justificação, Deus e nós éramos inimigos. Claro, a inimizade de Deus contra nós era uma inimizade santa. Ele tinha motivos de sobra para ser contra nós. Agora, a nossa inimizade contra ele era uma inimizade pecaminosa, despropositada. Nós nos rebelamos contra ele sem motivo algum. Ele tinha motivos para ser contra nós, mas nós nunca tivemos motivos para ser contra ele. Mas assim era a nossa relação. Deus era contra nós.
e nós éramos contra ele. Havia uma inimizade. A relação precisava ser pacificada. A pacificação da relação a gente chama tecnicamente de justificação. Então, Deus nos justificou com base naquilo que Jesus Cristo fez, não é? Deus, então, nos declarou como justos. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, é uma mudança na relação. Não é uma mudança no nosso ser, é uma mudança na relação. A justificação pacifica a nossa relação com Deus. E a adoção? A adoção vai além e nos concede a liberdade e os privilégios de filhos de Deus. Eu disse a vocês que uma coisa é o juiz declarar o réu inocente ou justo, não é? Então, o juiz declarou o réu inocente ou justo. A relação agora mudou. O juiz não é mais contra aquele réu. Por causa do que Jesus fez, o juiz falou: não há mais condenação para você. Então, pacificou. Isso já é uma grande notícia, não é verdade? Já é uma grande bênção. Deus era contra nós, agora ele não é mais contra nós. Porque o sacrifício de Jesus Cristo satisfez as exigências da justiça de Deus. A sua ira foi satisfeita. Então Deus não é contra nós, mas também não tem motivo de ser a favor até então, não é? Ele só não é contra. Agora imagine que esse juiz fez mais na relação. Ele não apenas pacificou a relação, mas ele tornou este réu seu filho. Então, na adoção, nós passamos a desfrutar da liberdade e dos privilégios de filho. Entendeu aí o que é adoção e o que é justificação? Ambas as ações de Deus mudam o relacionamento dele conosco. Na justificação, ele pacifica a relação. Não há mais condenação. Mas na adoção, ele dá um passo além. O juiz agora não apenas não condena, mas torna aquele réu seu filho. Então agora é um passo além na relação. Não ter Deus contra mim já é uma grande coisa. Mas tê-lo como meu pai, aí já foi longe demais, né? Não é verdade? Agora eu passo a ter privilégios diante dele. Ok? Entendeu aí o que é justificação e o que é a adoção? São mudanças na relação com Deus, só que a justificação pacifica a relação. Na adoção, nós recebemos privilégios e a liberdade, não é? De ter acesso a Deus como nosso Pai. Agora veja bem, nós vimos isso na aula passada. A pergunta que encerrou a aula passada foi a seguinte: quais são esses privilégios de filho que nos são concedidos na adoção? Quais são esses privilégios? A segunda parte do parágrafo vai dizer quais são esses privilégios. Vamos ver lá? Aqueles que são justificados têm sobre eles o nome dele, isso é o nome de Deus. Além disso, recebem o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo. Além disso,
têm acesso com confiança no trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia de redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então, os nossos irmãos lá da Inglaterra do século XVII articularam desta forma os benefícios procedentes da adoção. Então vamos destrinchar esta parte aí do capítulo ou do parágrafo 1º desse capítulo 12. Então, qual é a primeira coisa, qual é o primeiro benefício que eles listam aí? Tem sobre si o nome dele. Veja bem, um dos privilégios do filho é receber o nome do pai, não é? Lá em Resplendor, o pessoal pergunta assim para o menino: você é dos qualé, hein? Eu sou do Zeller, não é assim? Eu sou do Zeller. Aí já sabe a que família ele pertence. Ele traz o nome da família dele. Ele traz o nome do pai dele, não é? Então, esse é um benefício. Deus, por causa da adoção, nós trazemos o nome do Senhor junto ao nosso nome. Esse é o povo que é chamado pelo meu nome. Então, receber, por causa da adoção, nós passamos a receber o nome de Deus. O que significa isso? Irmãos, o nome de família significa pertencimento, não é? Eu pertenço à família X ou Y, não é? Então, a concessão do nome da família significa pertencimento. Quando Deus salva uma pessoa por meio de Jesus Cristo, ele não simplesmente arranca aquela pessoa de onde ela estava, mas ele faz mais. Não é que ele salva e deixa a pessoa solta, mas ele também a insere em um povo. Essa pessoa passa a pertencer a um povo, o povo de Deus. E a Bíblia chama esse povo de a família de Deus. Olha Efésios 2,19. Vocês sabem que o capítulo 2 de Efésios começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida, não é? E mais do que isso, nós que estávamos distantes de Deus, sem esperança lá no mundo, não fomos apenas tirados da morte para a vida, mas nós fomos adotados como filhos de Deus. É isso que diz o verso 19 do capítulo 2. O que diz aí? Então preste bem atenção, Osório. Eu era morto, estava sem esperança, distante de Deus e do seu povo, mas ele me deu vida e me adotou. Agora eu não estou mais morto, eu estou vivo. E agora eu não estou distante de Deus, alienado dele e do seu povo, mas agora eu sou parte do seu povo. Eu sou concidadão dos santos e eu sou parte da
família de Deus. Então, receber o nome de Deus significa pertencimento. Eu pertenço à família de Deus. Além de pertencimento, significa também identidade, não é? Quando eles perguntavam para o Ildeir lá em Resplendor, não é Resplendor não, você não nasceu em Resplendor, não, é Caputira, né? Córrego do Cachoeirinha. Quando eles perguntavam para o Ildeir lá no córrego do Cachoeirinha assim, menino, você é dos qualé? Aí ele falava, eu sou do Zélé. O cara falou, tá na cara, tem cara de Heller. Aí, a identidade tá na cara, não é? Tem cara de Heller, não é assim que fala? Tá na cara. Identidade, não é? De onde vem? Vem da mesma raiz, de idêntico. Idem, não é? Do mesmo jeito. Você tem um jeitão de Heller, está na cara que você é Heller, não é? Você tem a identidade. Então, pertencer à família de Deus, além dessa ideia de pertencimento, traz essa ideia também de identidade, ser idêntico, ser parecido com, não é? Ser parecido com. Olha Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Sejam parecidos, sejam idênticos, não é? Sejam parecidos com Deus. Por quê? Porque vocês são filhos amados, não é? Então, tem essa ideia também de identidade. Então, primeira coisa, qual é o primeiro privilégio listado aí, resultante da adoção? Ter o nome de Deus sobre nós. Deus nos deu o seu nome, não é? E as implicações são essas. Qual é o outro privilégio resultante da adoção? Deus, quando nos adota, não apenas nos dá o seu nome, nós somos o povo que se chama pelo seu nome, mas nós recebemos o espírito de adoção. Isso significa que Deus nos une a Ele por meio da nossa união com Jesus Cristo. Ao receber o Espírito Santo, por meio do Espírito, nós nos tornamos um com Jesus Cristo. Tal pertencimento e identidade são efetivados pela dádiva do Espírito Santo. E pela obra do Espírito Santo, nós somos transformados segundo a imagem de Cristo. E somos conectados uns aos outros. É por isso que nós nos tornamos família. Um dos fatores de unidade do povo de Deus é que nós recebemos o mesmo Espírito. Deus nos inseriu em um só corpo e fomos batizados nesse corpo pelo mesmo Espírito. Então, é isso que a Bíblia chama de comunhão do Espírito. O mesmo Espírito que habita Cristo, habita você e habita a mim. Por isso eu estou unido a Cristo, você está unido a Cristo e, por consequência, nós estamos espiritualmente unidos uns aos outros. Talvez uma maneira de você perceber isso é a gente pensar na unidade biológica de uma família biológica. Os filhos são formados, as células do corpo dos filhos são formadas por uma combinação cromossômica.
tirada das células do corpo do pai e do corpo da mãe. Então, essa combinação cromossômica dá origem às células que formam o corpo do filho ou da filha. E é por isso que a gente vê essa identidade ou essa identificação, né? Quando o neném nasce, olha, é a cara do pai, ó, o nariz é da mãe, ó, o olho. É o resultado desta combinação cromossômica. Então, há uma unidade orgânica, biológica, há uma unidade entre os filhos ou os membros da família biológica. Você pode transpor isso para o nível espiritual, porque nós somos habitados todos pelo mesmo Espírito. Se numa família biológica você fizer o teste de DNA, num dos membros e no outro membro da família, você vai perceber essa conexão biológica que une aquela família biologicamente falando. No caso aqui, eu poderia dizer que nós temos o mesmo DNA espiritual. O mesmo Espírito que habita você, habita a mim. O Espírito de Cristo. Então, eu posso dizer que você tem o meu DNA espiritual. É por isso que a gente tem o hábito de chamar uns aos outros de irmãos, porque de fato o somos. Nós somos membros uns dos outros. Então, a ideia aqui de adoção, ela é mais profunda e mais rica do que a adoção comumente acontece entre nós, não é? Que é apenas de um nível legal. Mas a adoção praticada pelo Senhor Deus, a adoção dos filhos de Deus, é mais do que meramente legal. Ela é legal também, mas ela é orgânica, vital. Nós estamos ligados a Cristo e uns aos outros de maneira vital. Veja bem, nós não estamos unidos a Cristo assim como os enfeites do pinheirinho de Natal. Os enfeites do pinheirinho de Natal não é uma conexão orgânica, não é? É uma conexão mecânica, poderia dizer isso, né? O corpo de Cristo não é como um boneco de Lego, não é? Que vai juntando as pecinhas assim. Jesus Cristo disse que é como a videira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e há uma conexão orgânica, vital. Assim como a seiva flui da videira para os ramos, fazendo com que os ramos frutifiquem, Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, o fruto que vocês produzem é chamado na Bíblia de fruto do Espírito. Amor, bondade, alegria, não é? Domínio próprio, mansidão. Quando a sua vida começa a produzir essas coisas, esses frutos só são produzidos porque você está conectado a Cristo, a videira. E assim como a seiva que sai da videira fluindo para os ramos, o Espírito de Cristo flui para nós, a vida dele flui para nós. E nós estamos agora conectados na grande família de Deus e em Deus mesmo por meio de Jesus Cristo. Entendeu o que é adoção? É você ser conectado vitalmente a Jesus e a um povo. É por isso que a gente diz que não tem cristão desigrejado, não tem cristão isolado, não tem cristão fora do corpo, não tem ramo desconectado da videira. É uma conexão vital. É isso que
Paulo vai chamar de comunhão do Espírito ou unidade do Espírito. Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios, que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Quem cria a unidade é o Espírito Santo. Eu sou um com você por causa do Espírito Santo que habita em nós, não é? Eu não crio isso. É Deus quem cria isso. O que eu sou chamado a fazer é preservar, é viver de acordo com essa realidade espiritual, não é? Senão eu vou ser um filho desnaturado. Não é? Ele fala, ô filho desnaturado, está agindo contra a natureza, não é? Então, entendeu o que é que Deus faz? Deus não apenas salva você, lá tirando, justificando você, mas ele também adota você. Isso significa que ele lhe dá um nome e lhe dá uma família. Não é isso que Jesus Cristo disse? Aquele que deixar pai, mãe, por minha causa, vão ganhar 100 vezes mais pais, mães, irmãos espirituais. É isso mesmo. E, aliás, esse é o vínculo que permanece. As famílias biológicas são apenas uma sombra, uma ilustração daquilo que Deus está fazendo. O vínculo que vai permanecer por toda a eternidade é a comunhão do Espírito. Eu posso ter pessoas, irmãos biológicos, que estão ligados a mim biologicamente, mas se ele estiver fora de Cristo e eu em Cristo, esse vínculo que me une a ele é só até a sepultura. Daí para frente, nós temos destinos diferentes. O que vai permanecer é a família de Deus. O que Deus está fazendo? Está formando uma grande família por meio de Jesus Cristo. As nossas famílias biológicas são apenas uma sombra, uma ilustração daquilo que Deus está fazendo. Então, recebem o espírito de adoção. Essa é a outra bênção da adoção. Você não recebe apenas o nome, que é um aspecto legal, né? Você recebe o espírito. Então não é uma ligação apenas legal, não é uma dimensão apenas legal, não é apenas receber o nome, mas é receber também o Espírito. Está claro isso ou está confusa a recepção do Espírito? É por isso que a Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é? Não existe cristão sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te amarra a Cristo e nos amarra uns aos outros. Entendeu? Então, tem que ficar bem claro que isso é uma bênção da adoção. Então, a dádiva do Espírito nos une a Cristo de maneira vital, não apenas legal. Assim, a graça da adoção tem mais do que uma dimensão legal, pertencimento. Tem também uma dimensão de identidade. Nós não lemos, mas o texto foi citado ainda há pouco, que nós somos transformados de glória em glória segundo a imagem de Cristo, não é? Nós estamos sendo feitos parecidos com o nosso irmão mais velho. Mas vamos ler aquela passagem ali, só para ver tudo isso na Bíblia, porque isso não é apenas conclusões da mente daqueles que escreveram a Confissão de Fé, mas isso é o ensino extraído da Bíblia. 1 de João 3, 9 e 10. Então, percebe aí
o nascimento biológico coloca você numa família biológica. O novo nascimento, o nascimento espiritual, o nascido de Deus, insere você também numa outra família. Filhos de Deus são aqueles que nasceram da água e do Espírito. Não é isso que Jesus Cristo disse? Ele veio para... Jesus não, João diz lá no Evangelho, que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E lá no contexto é aqueles que nasceram de novo. Ok? Então, isto é que significa a recepção do Espírito. Qual é a consequência disto? É que, por causa da presença do Espírito em nós temos acesso com confiança ao trono da graça e somos habilitados a clamar Abba, Pai. Qual é a implicação prática? Qual é a implicação prática dessa recepção do Espírito? Primeira implicação prática é a certeza confiante da minha aceitação e significa também a minha liberdade de acesso a Deus. Romanos 8, 15 e 16. Vejam aí essa implicação ensinada pelo apóstolo Paulo. Ângela, preste bem atenção. Duas consequências aí da adoção, que significa a recepção do Espírito, não é? O Espírito de adoção. Ao nos conceder o seu Espírito, aí está dizendo que isso nos dá a liberdade, somos habilitados a clamar Abba, Pai. Você percebe a mudança no tratamento? Antes ele era meu juiz. Pense lá no tribunal, não é? E lá no tribunal eu recebo o veredito favorável, não é? Não há mais condenação para você. Obrigado, Merentíssimo. Muito obrigado. Boa notícia para mim, Merentíssimo. É? O tratamento é o meu juiz. Não é? Mas uma vez adotado por ele e recebendo o espírito de adoção, Abba, Pai. Os especialistas das línguas semíticas dizem que essa palavra Abba no aramaico é um tipo de tratamento de intimidade, tratamento carinhoso de intimidade. Seria mais ou menos parecido com o paizinho, papai da nossa língua, não é? Então, a ideia aí é de que a adoção me dá esse privilégio de me dirigir a Deus, o reto juiz do universo, a quem eu me dirigia antes como Merentíssimo, não é? Mas agora, por causa da adoção, da concessão do Espírito, eu tenho a liberdade de chamá-lo de Pai. Eu não me esqueço de uma vez lá no seminário, já quase 40 anos já, reverendo José Martins. José Martins era o nome abrasileirado dele, é um americano, faleceu recentemente. Eu vi no Facebook a nota do falecimento do José Martins. Ele era
era professor lá no IBEL e deu aula para mim também na graduação. E José Martins, falando sobre essa partícula, ele disse que assistiu uma cena, uma vez, de, de um menino, acho que judeu, ele não sei bem onde ele estava, não sei se estava em Israel, alguma coisa assim, mas um menino judeu pleiteando com o pai alguma coisa, e falando com o pai insistentemente, o pai ocupado lá no comércio, sem dar muita atenção. A certa altura ele usou essa palavra Abba, não é? E aí ele percebeu que comoveu o pai. É como se ele fosse, o paizinho, por favor, não é? Alguma coisa desse tipo. Isso é só para ilustrar o uso que se faz dessa palavra. A ideia aí que Paulo nos dá é que por causa da recepção do Espírito Santo, o espírito de adoção, você desfruta de uma intimidade com o Rei do Universo. Gente, isso é tremendo, não é verdade? Isso é tremendo. E mais do que isso, Paulo diz aí que nós recebemos também o privilégio da certeza confiante de aceitação. Paulo diz aí que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, há um testemunho interno, subjetivo. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito a certeza da nossa filiação, da nossa aceitação diante de Deus. É algo subjetivo, algo assim, pré-teórico. Não é algo verbal, é um testemunho interno do Espírito. O Espírito de Deus testificando com o meu espírito. É aquele tipo de coisa assim, como é que eu sei que Deus me aceita, que Deus é meu Pai? Como é que eu sei que quando eu oro, Ele está me ouvindo? É o testemunho interno do Espírito Santo. É aquele tipo de certeza que você fala assim, eu sei, mas não sei explicar. Não tem esse tipo de certeza, sei, mas não sei explicar? É mais ou menos isso, não é? É o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dando-nos essa certeza. Isso é bênção da adoção. Quem não é filho de Deus não tem esse privilégio, porque não tem o Espírito Santo. E essa certeza, não é? Essa certeza confiante é resultado da obra do Espírito Santo no nosso coração. Percebe? Então, tá vendo como é que como é que a nossa tradição não é o que dizem que a nossa tradição não se importa ou não crê no Espírito Santo, ou na obra do Espírito e etc. Isso é uma tolice que não tem tamanho, não é? Nós cremos na obra do Espírito Santo. Eu não teria essa certeza confiante se não fosse a operação do Espírito Santo no meu coração, testificando com o meu espírito, igualmente você, ok? Então, qual é o outro privilégio resultante da adoção? Na adoção você recebe o nome da família, você recebe o espírito da família, o DNA da família, não é? E por causa desse espírito, você recebe a certeza confiante da sua aceitação e, consequentemente, livre acesso a Deus, a ponto de ter a liberdade de chamá-lo de Abba, Pai. Não há bênção, não é? Percebe que, como a adoção, a justificação pacifica a relação com Deus.
E a adoção vai além, não é? Na justificação, a minha relação com o juiz está pacificada, mas eu ainda trato-o de merentíssimo, não é? Mas na adoção, eu ganho algo mais na relação. Ou seja, eu ganho uma intimidade. Ele agora é meu pai, ok? Além disso, esses que recebem o Espírito Santo, que são adotados, por causa da adoção, eles são tratados com comiseração, protegidos e providos por Deus. Gente, isto é resultado da adoção. Lembra que Jesus Cristo disse o seguinte, lá no Sermão da Montanha, que você não deve ficar ansioso com o que vai comer, com o que vai vestir, não é? Você não deve ficar ansioso com essas coisas. Ele diz: olha para os lírios dos campos, vejam bem que eles não tecem, não fiam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como os lírios dos campos. Olha para os pássaros dos céus, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e eu nunca vi um passarinho morrer de fome, não é? Quem é que provê para eles? Roupa para o lírio e alimento para os pássaros? Deus. Agora, esse Deus, Senhor do universo, é o Pai de vocês. Olha, o Pai de vocês não vai prover para vocês, o vosso Pai Celeste dá a vocês. Ele sabe que vocês precisam disso. E olha que ele diz: os gentios é que ficam preocupados por essas coisas, não é? E talvez tenham até alguma razão para ficar preocupado mesmo. Mas vocês não têm razão, vocês são filhos. Percebe? Não é? Essa é a ideia. Então, somos tratados com comiseração, somos protegidos e providos porque somos filhos de Deus, não é? Veja o Salmo 103:13, que foi o texto que o Ildeir leu conosco, diz aí que Deus se compadece de nós, não é? Do mesmo jeito que um pai se compadece do seu filho. Felipe e a Laninha passaram momentos difíceis com a enfermidade do filho há pouco tempo. Eu fico imaginando o coração desse pai aí, apertado, se compadecendo do filhinho. Ai, meu Deus, meu filho, não é? Essa compaixão que a dor e o sofrimento de um filho desperta no coração de um pai humano é só uma sombra. É só uma sombra daquilo que passa no coração de Deus em relação a nós. Do mesmo jeito que um pai se compadece do seu filho, Deus se compadece daqueles que o temem, daqueles que são adotados. Percebe? Essa é a relação que você tem com o Senhor. A compaixão do coração de um pai com um filho sofredor é, é apenas uma sombra pequena, uma ilustração que Deus deixou para que a gente tivesse uma pequena nuance, uma pequena ideia do coração dele. É? Então, do jeito que um pai se compadece do seu filho, Deus se compadece de nós. Essa é a sua relação com Deus por causa de Cristo Jesus, não é? Você é amado por Deus com o mesmo amor com o qual Deus ama Jesus. E ele falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, por causa da sua união com Jesus, ele ama você com o mesmo amor que ele ama Jesus. Então, Mateus 6, verso 8 e o verso 32.
essas são as passagens as quais eu mencionei ainda há pouco do Sermão do Monte, não é? O Senhor Jesus dizendo que o vosso Pai sabe das necessidades de vocês antes que vocês peçam, não é? Ou seja, há em Deus uma predisposição em socorrer por causa da sua paternidade. Há uma predisposição, ele está predisposto, não é? Há uma predisposição a nosso favor por causa da adoção. E qual outra bênção da adoção? Correção. Gente, você não parou para pensar que é uma grande bênção, não é? O escritor de Hebreus diz lá que se você tiver sem correção, não é um bom sinal. Porque o normal é que o pai corrija o seu filho. Se você não está sendo corrigido por Deus, é um mau sinal. Talvez você não seja filho, talvez você seja um bastardo. Para lá, não é? Você não foi gerado da relação de Cristo com a igreja, não é? É um filho bastardo. Então, a disciplina do Senhor é uma outra bênção da paternidade. Deus corrige a quem ele ama. É claro, os pais terrenos, que são apenas uma sombra, às vezes uma sombra muito distorcida, não é? Corrigem os filhos, às vezes, de maneira muito equivocada, corrigem os filhos de uma maneira muito desproporcional, por motivos não santos, mas o Pai Celestial não. Ele sempre corrige no tempo certo, pela razão certa, na medida certa. E a disciplina dele sempre produz o fruto a que se destina. Não é? Então, muitas vezes, Deus faz isso. Deus, muitas vezes, provoca dor e sofrimento nos seus filhos para discipliná-los. Preste bem atenção, nunca é castigo no sentido judicial. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Deus não está cobrando o pecado seu. Jesus já pagou todos. Deus está amorosamente corrigindo você, não é? Segundo os seus bons propósitos. Isso está muito claro em Hebreus capítulo 12, versos de 4 a 10. Foi o texto que eu citei aqui assim, rapidamente, mas se alguém quiser ler, eu vou deixar. Abram aí Hebreus 12, 4 a 10. Então, todo filho que o Senhor recebe em Cristo por adoção pode esperar a bênção da correção, viu? Continue lendo.
Nossos pais terrenos nos corrigiam como melhor lhes parecia. Nem sempre acertavam, não é? No modo, na dose, no tempo, na motivação. Mas Deus não. Deus sempre corrige para aproveitamento. E o propósito dele é que nós sejamos participantes da sua santidade, para que nós nos tornemos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Graças a Deus pela disciplina dele, não é? Muito bem, então, outra bênção da adoção. E finalmente, a bênção da adoção é a herança, não é? A Bíblia diz que, uma vez unidos a Cristo e adotados nele, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, a herança de Cristo se torna nossa herança. E o Espírito que nos é dado, ele funciona, segundo Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios, como selo, como penhor desta herança, não é? Deus nos deu o Espírito Santo como uma garantia. A gente termina aqui, leia Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. E eu termino com essa passagem. Efésios 1. Efésios, capítulo 1. Versos 13 e 14. Preste bem atenção à ordem aí, Uma vez que você ouviu o evangelho, tendo nele crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Selo aí não é aquela taxa postal dos nossos dias. A ideia de selo aí é selo de propriedade. É mais parecido com aquele ferro de marcar boi. Vocês conhecem aquele ferro lá? Aquele é um selo de propriedade. Você vai lá no pasto, tem as iniciais do dono lá, né? Vai lá e marca o bicho lá. Isso aqui é meu. Então, esse é um selo de propriedade. Foste selados, o Espírito Santo que foi lhe dado é um selo. E pertencimento, lembra? É o nome de Deus sobre você. E esse Espírito é também penhor da nossa herança. Deus prometeu coisas a você. E ele deu uma garantia. E essa garantia funcionará até o dia do resgate da dívida. Você vai lá na Caixa Econômica, pega dinheiro emprestado e você penhora as suas joias, né? Dá como penhor, como garantia, até o dia que você vai resgatar a sua dívida. Então, Deus nos deu o seu Espírito também como garantia desta herança. Então, quais são os privilégios da adoção? Você recebe o nome de Deus, pertencimento e identidade. Você recebe o Espírito de Deus. Como consequência, você tem liberdade a ponto de chamá-lo de Pai, e esse Espírito lhe dá certeza da sua aceitação. Tendo esse Espírito, você recebe de Deus o tratamento que só filho recebe: comiseração, proteção e provisão. E, finalmente, você se torna herdeiro dele. Com toda certeza, essa herança é sua. Ele lhe deu
o penhor, a garantia desta herança eterna. Você é filho de Deus. É pouco ou quer mais? Não tem mais. Porque o que Deus nos dá é Ele mesmo. Deus é tudo. Não tem nada que seja mais do que Deus. Não tem nada mais do que Deus. Você tem Deus. Quem tem Deus, tem tudo. Não é? Salmo 23 diz assim, ó, o Senhor é meu pastor. Mas você sabe que esse verbo está no presente. É o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ou seja, se eu tenho Deus, não preciso de mais nada. Nada me falta. Deus é suficiente. Não foi isso que ele falou para Paulo? A minha graça. Você pode perder saúde, pode perder a vida, pode perder dinheiro. Você não pode perder Deus. Deus é tudo. Deus é tudo.